Olá amigos do História Sincera, tudo bem? É sempre um prazer trazer um vídeo novo para vocês. Jesus Cristo já tinha ressuscitado e subido aos céus, e tinha sido levado aos céus. Ele tinha prometido para os seus discípulos que daria para eles poder e autoridade, mandaria o Espírito Santo, o nosso advogado, para nos ajudar a fazer a obra de Deus. Os discípulos estavam fazendo grandes sinais e prodígios, convencendo a maioria da população de Jerusalém que Jesus era o Messias, curando cegos, enfermos, coxos, ressuscitando mortos, expulsando demônios, fazendo tudo aquilo que Jesus Cristo prometeu que os seus discípulos iriam fazer. As autoridades judaicas, juntamente com o rei Herodes Antipas, se sentiram ameaçados, pois a popularidade de Jesus estava crescendo a cada dia, e com isso poderia incomodar o Império Romano, destruir a nação segundo o pensamento deles. O temor deles era perder autoridade perante ao povo, por isso o rei Herodes Antipas ordenou a prisão de Pedro e Tiago, irmão de João, sendo Tiago morto ao fio da espada e Pedro preso para julgamento posterior. A ordem do rei Herodes Antipas foi tão severa que Pedro foi vigiado por 16 guardas, tendo suas mãos e pés amarrados em correntes, ligadas a 4 soldados. A vigilância era constante, com pena e risco de morte para os soldados, caso Pedro fugisse. E naquela mesma noite, Pedro, tranquilo, porque ele tinha uma promessa de Jesus que não morreria jovem, estava no sono profundo, confiando na palavra do seu Senhor, quando de repente uma luz toma conta da prisão, um anjo do Senhor aparece, toca no lado de Pedro e manda ele se levantar. Somente Pedro via aquela visão, nenhum dos guardas estava vendo aquilo. Eles estavam de olhos abertos, mas para eles é como se nada estivesse acontecendo, somente Pedro estava vendo, e o anjo falou para Pedro segui-lo, e enquanto Pedro acompanhava, ele olhava abismado, maravilhado, os guardas não enxergando ele ali. As correntes dos pés e mãos de Pedro se soltaram e ele começou a caminhar até chegar no pátio exterior. E para ele o portão de ferro grosso, forte e reforçado se abriu. É o primeiro portão automático da história. Se abriu para Pedro. E quando Pedro chegou do lado de fora, tranquilo e seguro, o anjo sumiu e desapareceu. E aí Pedro se deu conta de que não era uma visão, mas que era real aquilo. Deus dando livramento para o seu servo. Alguém pode dizer, um incrédulo, uma pessoa que tem ódio no coração e não acredita nas maravilhas de Deus, pode dizer: por que Deus livrou Pedro e por que Deus não livrou Tiago? Por que Tiago foi morto e Pedro foi liberto? Porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Tiago cumpriu a obra que ele tinha feito aqui na terra. E eles se esquecem que a palavra de Deus diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Tiago voltou para casa. Pedro ainda tinha muita coisa para fazer para o seu Senhor. Essa foi a forma maravilhosa. E no outro dia, um alvoroço muito grande na prisão, porque os soldados não sabiam o que tinha acontecido. Cadê Pedro? Cadê o prisioneiro? Quando o rei Herodes Antipas chegou na prisão para também condenar Pedro à morte, ele não estava mais lá. E ele não acreditou no relato dos guardas, achando que eles tinham sido subordinados para libertar Pedro, dando a ordem de executar os 16 soldados por estarem contribuindo e cooperando para a fuga do preso. E nós sabemos que não foi isso. Foi dessa forma que Deus livrou seu servo Pedro da morte e da prisão. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe o like e Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. A paz, Senhor Jesus. Quando Deus promete algo para você, Ele vai cumprir. Tem que acreditar, pois Deus não mente em suas promessas. Pedro e Tiago foram presos por falar que Jesus salva e é o Messias de Israel. O rei Herodes Antipas, o sumo sacerdote, as autoridades judaicas achando que perderia o poder e autoridade sobre o povo, mandaram matar Tiago a fio de espada. E Pedro foi preso para ser sentenciado à morte também.
Tiago voltou pra casa, pois a sua morte era vida. A preciosa é a morte dos servos de Deus, pois eles estão voltando para casa. Pedro vigiado por 16 guardas, tendo suas mãos e pés acorrentados a 4 soldados. Dormia profundamente e sem medo, pois ele acreditava na promessa de Jesus. Pedro, tu não morrerás, jovem, mas quando for velho e cumprir sua missão. Pedro sabia que não era o fim da sua história no Senhor. Na alta madrugada, um anjo de Deus iluminou a prisão. Tocou no lado de Pedro e as correntes das suas mãos e pés caíram, ele se viu livre. Nenhum dos soldados podia ver o anjo e nem ver Pedro saindo da prisão. Quando Deus promete, ele cumpre. Pedro sabia que seu Deus não mente. Pedro seguia o anjo. Quando chegou no pátio exterior, o portão de ferro se abriu para Pedro. Ele passou e foi liberto da morte. O anjo o deixou e Pedro fugiu para outro lugar. A igreja orava pelo seu irmão e líder. Quando Deus promete, ele cumpre. Pedro sabia que seu Deus não mente. No outro dia, Herodes Antipas, com sede de sangue, mandou trazer Pedro para ser morto. Os guardas ficaram com medo, pois não sabiam onde estava Pedro. Herodes mandou matar os guardas, pois achava que eles tinham recebido dinheiro para soltar Pedro. O mal por si só se destrói. Herodes Antipas foi comido por vermes, pelo pecado de ter matado Tiago e por ameaçar o Deus vivo. Quando Deus promete, ele cumpre. Pedro sabia que seu Deus